Bom dia, Bom dia. aqui nós estamos no Tutameia, falando um pouco do que está rolando no Brasil e no mundo. E no final vamos ter uma entrevista muito legal que a gente fez com a Margarida Genevoix, uma lutadora aí pelos direitos humanos há muito tempo, desde o tempo da ditadura militar. E hoje a gente vai começar com a discussão sobre o processo que envolve o presidente Lula, a controvérsia toda que começou a partir, né, da decisão, começou mais recentemente a partir da decisão do TRF4, na semana passada, de reafirmar a condenação em primeira instância. Então, a novidade hoje é uma notinha publicada na coluna da Mônica Bergamo, no Caderno de Cultura da Folha de São Paulo, está provocando aí o maior frisson nos meios políticos e no noticiário. Eu vou ler aqui, porque é melhor a gente ficar com os fatos, não é isso? Isso. A notinha diz o seguinte: menos é mais. O STF, Supremo Tribunal Federal, mandou recado ao PT. Se alguma chance existe de a corte soltar Lula caso ele seja preso, ela pode desaparecer caso a legenda suba o tom de suas críticas contra o judiciário. O que está acontecendo, né, que já desde a condenação em segunda instância na quarta-feira passada, os discursos do PT para fora, de lideranças do PT, têm subido de tom. Muita gente fala em desobediência civil e não cumprir as decisões da justiça, e isso está causando celeuma dentro do próprio PT, né, e esse é o recado do STF para os petistas. Começou com um discurso lá do senador Lindbergh, não é isso? Uhum. Que falou da resistência. Ontem foi publicada uma entrevista da senadora Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em que ela já estava num tom menos bombástico, isso, né? menos ainda belicoso, que, menos belicoso, mas ainda que mantivesse clara a decisão do PT de continuar lutando contra o que eles consideram uma injustiça cometida contra o ex-presidente Lula. Não é isso? E nessa entrevista que o Rodolfo lembra, né, a parte importante é que a presidente do PT disse que esperava em cortes superiores essa decisão do TRF4 fosse derrubada, né? E a questão toda também se envolve a questão da prisão, né? Acho que o ponto crucial aí é a questão da prisão, que teoricamente pode ser feita a partir do esgotamento do processo dos recursos no TRF4. O que diz a lei, né? A Constituição diz que os presos devem ser presos, que os condenados podem ser presos depois do final do processo. Mas uma decisão, né, recente do Supremo Tribunal Federal considerou que as prisões de condenados podem ocorrer já a partir de decisões da segunda instância. É uma decisão que causou muita polêmica dentro do próprio Supremo, né, que já tinha anteriormente derrubado, né, derrotado essa proposta, e nessa última votação aprovou. Né? A coisa continua em polêmica, ela pode voltar à baila, né, no próprio Supremo, e ontem a presidente do Supremo participou de um evento em que essa questão foi colocada a ela, não é isso? Isso, ela é perguntada sobre se o tribunal poderia rever essa questão da possibilidade de prisão a partir da decisão de segunda instância. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, disse que que a Corte se apequenaria se colocasse em votação, né, se colocasse em questão novamente esse ponto a partir de um caso isolado. É uma declaração polêmica que está causando muitas discussões hoje pela manhã,
né, que é um sinal, mais um sinal negativo agora da Corte Suprema brasileira contra o presidente Lula e o PT. Bom, que não estão parados, não é isso? Isso. Ontem, aqui em São Paulo, no Tucarena, houve um seminário promovido pelo Instituto Lawfare, que é um instituto criado pelos advogados do ex-presidente Lula, entre outros, né, para discutir exatamente o uso da justiça como um instrumento de luta política. Nesse evento, teve presente aqui um paladino, um jurista australiano, que é um paladino dos direitos humanos, né, chama-se Geoffrey Robertson, que acaba de receber a mais alta distinção, né, homenagem do governo australiano. Né. Ele foi reconhecido pelos notáveis serviços prestados ao direito e à profissão jurídica como advogado dos direitos humanos no âmbito internacional e defensor das liberdades civis no mundo. Pois bem, esse cavalheiro, ele vai receber essa comenda aí das mãos de um representante da Rainha Elizabeth em uma cerimônia que vai ser realizada ainda esse ano. Estou falando tudo isso para deixar claro quem é esse jurista que estava no ato de ontem aqui no Tucarena, né? E ele vai, que é um dos representantes da defesa do ex-presidente Lula, ele vai levar o caso Lula à área de direitos humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU. Né? Ele argumenta, nos argumentos dele, que o processo ele era todo enviesado, né? E que não cumpriu ritos elementares aí, não só da justiça, reconhecidos pela justiça brasileira, como da justiça internacional, como é o caso do direito à presunção de inocência. A Constituição brasileira estabelece isso, dizendo que ninguém pode ser considerado culpado até que o processo transite em julgado, e a Declaração Internacional dos Direitos Humanos também coloca essa afirmação. No valor de hoje, em uma entrevista ao Valor, o Robertson, que tem 71 anos, disse que presenciou no TRF-4 indícios de viés, ou seja, de um propósito dos juízes de atuar num determinado sentido. Né? E aqui a frase dele é a seguinte: é bizarro e surpreendente ver o procurador sentado ao lado do juiz. Mostra fotograficamente o viés da corte. Bom, esse caso ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Vamos ter agora a decisão do TRF4 sobre o recurso, sobre o novo recurso que a defesa do presidente Lula vai colocar, e depois isso vai para as cortes superiores, lembrando que esse é o processo criminal, que a decisão sobre a participação ou não do presidente Lula vai caber à Justiça Eleitoral. Isso vai acontecer lá a partir de agosto, né, quando quando a candidatura vai ser colocada oficialmente, e aí vai se ver se a questão da ficha limpa tira ou não o presidente dessa disputa, e isso vai envolver a questão da prisão até lá, se vai ter habeas corpus, enfim, são muitas variáveis, mas os sinais de hoje, né, foram muito negativos para o presidente Lula. Esse recado do Supremo, dizendo para o pessoal baixar a bola, e a fala da Carmen Lúcia, afirmando que a revisão da questão da prisão em segunda instância não está na agenda do Supremo aí proximamente. Então, foi um dia de revés para o presidente Lula, é o que está acontecendo agora. Pelo menos amanhã, né? Amanhã, vamos ver. Vamos ver o que rola aí. Bom, vamos agora aí
as questões internacionais, ainda na Pode política ser. internacional. Né? Eu, como corredor, estou sempre acompanhando e me interesso muito pelo que rola no Quênia. Agora, aconteceu há pouco, então quentinhas aí as fotos trazidas pelas agências de notícias internacionais, aconteceu uma manifestação no Quênia, uma manifestação dos partidários da oposição do Quênia, que fizeram uma cerimônia para dar a posse, né, uma cerimônia simbólica de posse do líder da oposição, o Raila Odinga, como presidente do país. Quer dizer, foi um ato de rebeldia das forças oposicionistas, que não ficaram nem um pouco satisfeitas com os resultados das eleições no país. Né? O ano passado, o Quênia passou por vários momentos conflituosos, complicados aí. Aconteceram eleições presidenciais que depois foram julgadas não válidas. Né? Aí foi feita uma segunda edição das eleições, em novembro, e nessas o pessoal da oposição decidiu não participar e o presidente, o Kenyatta, né, o Uhuru Kenyatta, né, foi reeleito com 98% dos votos. O pessoal não aceitou e está aí fazendo uma posse simbólica como presidente do povo do Odinga. Né? O curioso é que depois de troca de ameaças por parte do governo de que não ia permitir que acontecesse o evento, os caras diziam, nós vamos fazer de qualquer jeito, coisa e tal. O que aconteceu é que o governo queniano baixou uma ordem de silêncio na imprensa em relação à divulgação da manifestação, que, independentemente disso, quer dizer, ele determinou que nenhum órgão de veículo de imprensa do país divulgasse o evento, que ocorreu e ficou a estrela, pelo menos momentânea, nas agências internacionais aí as cenas da manifestação da oposição no Quênia. Muito bem. Bom, na área internacional também tem um escândalo que está rolando aí já há algum tempo e que ficou agora, teve um novo capítulo nessa semana passada e no início dessa, que é a fraude das montadoras americanas, alemãs, né, das montadoras alemãs na questão da emissão de poluentes. Né? Como vocês sabem, os fabricantes de carro no mundo inteiro têm que cumprir leis, né, sobre a emissão de poluentes em razão da necessidade de controle do ambiente. Enfim, os países são muito rígidos, os países europeus e também os Estados Unidos têm leis muito severas em relação a isso. E já no ano passado foi identificado que houve fraude deliberada das montadoras que mentiram sobre as emissões dos seus carros, né, e levaram multas muito pesadas. Né? Então, importante notar que as montadoras, como antes delas a indústria do fumo e às vezes em alguns momentos até a indústria de alimentos, elas vêm cooptando universidades, institutos de pesquisa, para fazer pesquisas, tentando justificar aí a posição delas. Então, só antes de entrar no caso específico aí das montadoras nos Estados Unidos, veio, no meio dessas investigações que a imprensa europeia vem fazendo sobre esse tipo de ação, se descobriu que uma instituição de pesquisa bancada por fabricantes de carros da Alemanha, ela estava usando humanos em testes de emissão de poluentes. Quer dizer, o caso aí que chegou à imprensa agora, diz que em pesquisas realizadas em 2015, nada menos do que 25 jovens saudáveis
foram usados em testes de reação aí à emissão de poluentes. A informação, quem descobriu primeiro foi um jornal alemão chamado Stuttgarter Zeitung. Né? Desculpa a pronúncia aí, meus amigos germânicos. Aí. E saiu no New York Times, que é o jornal que vem acompanhando aí de perto a questão das fraudes cometidas pela indústria automobilística nessa questão aí de poluição, né? Como a Eleonora falou, essa indústria já foi multada, a Volkswagen, né? Volkswagen especificamente, Isso. ela já foi multada, ela já foi forçada a se declarar culpada de fraude federal e conspiração, e pagou mais de 26 bilhões de dólares em multas, é o que diz aqui o New York Times. Mas o processo não... continua a haver investigações envolvendo aí essa questão das fraudes, e se descobriu que os caras que no Instituto de Pesquisa estavam usando macacos para também fazer esse teste de reação aí à emissão dos poluentes. Eles ficavam fechados numa sala fechada, quer dizer, sem entrada de vento, coisa e tal, e ali ficava assistindo os desenhos animados enquanto inalavam as emissões de um Beetle, né? De um Fusquinha a diesel, porque toda a questão aí é na emissão de poluentes de carros a diesel, né? E isso aí já provocou a maior confusão aí. Então a Volkswagen está sendo chamada a responder sobre sobre o uso, né, desses animais aí nesse tipo de pesquisa, de novo, né, digamos, de novo, para sustentar teses acadêmicas que digam que eles não estão poluindo, né? Em vários dos investigadores aí citados pelo New York Times voltam para aquela frase que eu citei inicialmente, né? Que há muitos paralelos entre as indústrias na forma que eles tentam diminuir os prejuízos, os males que provocam, e encorajar as pessoas a se viciarem. Aí. Ela estava comparando aí, no caso, com as ações da indústria do fumo. Né? E mentem. Vamos ver se dá para a gente mostrar esse gráfico aqui. Enquanto a indústria dizia que estava totalmente dentro dos conformes no caso de emissão de poluentes, o Instituto de Pesquisa na Universidade da West Virginia University, eles testaram emissões de 2 modelos Volkswagen equipados aí com motor a diesel, né? Um Jetta de 2011 e um Passat de 2012. Bom, o gráfico aqui é bem esclarecedor. Essa linha vermelha aqui é a linha do limite legal da emissão de poluentes. Então, em autoestrada, o Jetta, as emissões superavam em 15 vezes o limite legal, né? Na área rural, ou seja, indo aí em montanhas, off-road, superava em 38 vezes o limite legal de emissão de poluentes. Aí são alguns... Enfim, como a Eleonora falou, o que as notícias publicadas nos jornais trazem são mentiras envolvendo aí esse caso, não? Vamos voltar para o Brasil? Brasil! Bom, Brasil, nós estamos vivendo novamente uma dramática fotografia, né, das prisões
dessa política absurda de encarceramento em massa que a gente vive no Brasil, que é prato feito para as facções criminosas, enfim, para barbárie tomar conta, não só das prisões, mas da sociedade como um todo, da vida em comum. Essa política de encarceramento em massa se mostra sempre equivocada, né? É uma cópia do que acontece nos Estados Unidos, onde há um equívoco também, há uma destruição de vidas, né, de perspectivas idosas cavalares, e aqui no Brasil se importou essa política e ela vem É uma cada política dia... de vingança, né? Uma política de vingança, é uma política que não resolve a questão, né? É um beco sem saída e a gente está cada vez mais, os governos cada vez mais reforçam essa política iniciada aqui em São Paulo, né, que se espraiou pelo Brasil inteiro, infelizmente. E que só aumenta as forças das facções, né? Exatamente. A gente teve, o Brasil inteiro acompanhou o caso da chacina numa festa no Ceará. No final de semana, no no final de sábado. semana, né? Em que 14 pessoas foram assassinadas, um banho de sangue, e ainda que o caso não tenha sido até agora esclarecido condignamente, tudo indica que brigas de facções, não se sabe se há outros envolvimentos, no caso não tão claro, mas em princípio briga de facções é o que provocou essa chacina, está no âmago aí dessa chacina ocorrida no Ceará e que teve desdobramentos, né? Ontem, uma mortandade, um presídio no interior aí de... É um presídio, Rodolfo, que é localizado em Itapajé, eu acho que é cento e poucos quilômetros de Fortaleza. Esse presídio, ele tinha capacidade para 25 pessoas, e lá estavam 113 presos. Quer dizer, isso aí por si só mostra a perversidade, a desumanidade que é o sistema carcerário no Brasil. Mas aí o que aconteceu? Então, nos grandes presídios, do Ceará, em outros lugares, mas especificamente no Ceará, os grandes presídios, as autoridades, o governo, né, coloca separa por presídio as facções. Nos pequenos, como é o caso dessa cadeia, eles não conseguem fazer isso. Então, convivem lá presos oriundos de diversas facções. Eles são separados em alas, mas imagina, um estabelecimento que era para receber quantos? Você Era falou? 25. 25. Quer dizer, é um negócio Tinha pequeno 113. ali, não tem como deixar os caras apartados. E aí foi o caos. É isso? Isso, morreram. Então, 10 assassinados, cenas de barbárie, fotos aí. não dá nem não para dá mostrar nem as para fotos. mostrar. Aqui, vamos só trazer essa foto aqui que já é do transferência. Quer dizer, depois do confronto, os presos são transferidos da cadeia pública de Itapajé, no Ceará. Né? É uma tragédia que infelizmente, a gente está sempre revivendo, né? É uma situação muito dramática, né? Que tem reflexo na sociedade como um todo. Acho que a gente tem uma visão em que os presos estão se matando, deixa de se matar. Tem muita gente que prega isso aí, deixa rolar. Não é verdade, né? É uma situação que tem impactos na sociedade como um todo. Todos nós temos que conviver em sociedade, temos que trabalhar para ter uma vida civilizada, né? E a política carcerária vai de encontro a qualquer possibilidade, né, de uma vida civilizada. Mas a gente teve aqui em casa... Essa questão aí, essa frase que tu dissesse agora, né, foi também dita por uma figura que nos visitou aqui e com quem nós conversamos. A questão dos direitos humanos interessa a todos. Interessa a todos. Quem nos disse isso foi Margarida Genevard, que é uma das pioneiras aí na luta pelos direitos humanos no Brasil.
uma pessoa firme, de ferro, aço, têmpera de aço e ao mesmo tempo doce como, sei lá, né? Aos 94 anos, ela continua aí nessa luta. A Leonora teve mais conversas com ela do que eu já há alguns anos, né? É uma pessoa que é o símbolo da luta contra a ditadura no Brasil, né? Quer dizer, teve uma participação fundamental, né, na comissão aqui liderada por D. Paulo Evaristo Arnes, que recebia familiares de presos políticos, familiares de desaparecidos. Ela vai contar na entrevista aí, ela vem de uma família, né, rica, ela se define como uma burguesa, né, e foi fazendeira. Ela trabalhou, o marido dela era um francês que trabalhou na Ródia, aqui no interior de São Paulo, em Campinas, numa fazenda de algodão, e ela viu, já no trabalho da fazenda, né, as carências do povo brasileiro, dos trabalhadores rurais, e quando ela voltou para São Paulo, ela se engajou de uma maneira muito firme, né, na luta pela redemocratização, pelos direitos humanos, né, e contra a ditadura militar, né. Você está falando, desculpa, você está falando também com uma afirmação da mulher, né? Exatamente. Porque, exatamente nas áreas em que ela atuou, e ela fala isso na entrevista aí, na direção da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, convocada pelo Cardeal Arnes, por D. Paulo, ela foi durante muito tempo a única mulher, né? E tinha que desempenhar lá, e fez com galhardia, né? Exatamente. Ela também, ela não é só passado, né? A gente fala aí, está aos 94 anos, fala, o que eu fiz, coisa e tal. Ela não é só passado, ela está hoje firme, atuando, continua atuando na luta em defesa dos direitos humanos e em defesa da democracia. Nós mesmos a encontramos várias vezes em manifestações no ano passado, né? Ano retrasado também, né? Ela é uma esteve presente lá no lançamento do manifesto lá do projeto Brasil Nação, e ela, acima de tudo, foi uma das figuras de proa, aí, uma das figuras de direção que tornou possível a reedição do Tribunal Tiradentes, que é uma iniciativa aí, pedagógica, digamos assim, para analisar as instituições do país, né? Enfim, acho que a gente já... Vamos passar, então... Ela tem 3 filhos, né? Faz ginástica. Tem um filho também. Tem um filho também. Faz ginástica 2 vezes por semana. É isso. Né? E mais ela vai contar para vocês. Legal, voltamos aqui ao vivo. Você que não nos acompanhou desde o início, nós fizemos um comentário sobre a situação do dia hoje e fizemos aqui, temos alguns problemas técnicos, né? A gente está aqui de volta. Quem não conseguiu assistir a Margarida Genevoix desde o início, é só ir no nosso canal do YouTube, está tudo lá, a entrevista na íntegra, né? E também esses comentários que a gente fez sobre o noticiário do dia. E a gente queria encerrar dando continuidade ao ponto inicial que a gente teve aqui na nossa conversa, que foi a questão do presidente Lula. Como vocês sabem, o país todo está voltado para isso, e ontem à noite, foi divulgado hoje de manhã, tivemos uma declaração importante da presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmando que seria que a Corte se apequenaria se julgasse novamente, imediatamente, a questão da prisão em segunda instância, né, questão decisiva para o presidente Lula. Então, a presidente do Supremo deu uma declaração negativa, né, para os desdobramentos desse processo em relação ao presidente Lula. Essa declaração ela deu ontem à noite num jantar promovido pelo site de notícias Poder 360.
Então, Rodolfo, E depois aí- que a gente começou a falar, Isso. hoje de manhã, as informações foram surgindo. Eu vou botar, Isso. então, as fotos aqui. Isso, Só um minutinho. Sobre o O jantar de ontem. que foi no Piantella, em Brasília, é isso? E agora aqui temos, aqui com os participantes do jantar, e aqui a mesa dos convivas, dos comensais, que... Foram divulgados pelo próprio Poder 360. Isso, a lista dos participantes do encontro, ela, além dos jornalistas do 360 e dos jornalistas convidados pelo Poder 360, não é isso? Teve a assessora da ministra Carmen Lúcia, Maria Angela Amur, e os seguintes empresários executivos: André Araújo, presidente da Shell no Brasil; Flávio Ofúdio Rodrigues, chefe de Relações Governamentais da Shell; Tiago de Moraes Vicente, Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Shell; André Clark, presidente da Siemens no Brasil; Camila Tápias, vice-presidente de Assuntos Corporativos da Telefônica Vivo; Wagner Lotito, vice-presidente de Comunicação e Relações Institucionais da Siemens na América Latina; Victor Bica, diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil; Camila Amaral, diretora jurídica da Coca-Cola FEMSA; Júlia Ivantes e Delcio Sandi, da área de Relações Institucionais da Souza Cruz; e Marcelo D'Angelo, representante da Estre Ambiental. Bom, Enfim, é a lista o oficial bastidor, divulgada aí pelo site Poder 360 e que veio à tona. dá um contexto de onde foi feita essa declaração da presidente do Supremo ontem à noite. É isso? É isso, né? isso, Com isso então a gente tá. se despede, fique com a gente. Amanhã tem uma especial, hein? Uma Isso. especial aqui do Tutameia. Fique com a gente amanhã, a gente vai dar notícia amanhã. Nós vamos ter uma edição extraordinária do Tutameia amanhã, no Isso. final da manhã. A primeira entrevista que a gente transmite ao vivo, tamo- em cores. Estamos Então, aqui. Agora a estamos gente tremendo vai, nas bases, a mas gente vai vai ficar legal. almoçar, quando, né, É, o almoço isso. já está pronto. E amanhã a gente está aqui de novo com vocês, tá bom? Feito, até amanhã. Tchau.